Alô você, estamos de volta. Nosso curso de Direito Eleitoral, prestação de contas, tudo que você queria saber sobre prestação de contas e financiamento das campanhas eleitorais com modelos práticos e nunca teve coragem de perguntar. Bom, vamos para as receitas partidárias permitidas e as proibidas por lei. As agremiações partidárias, partidos políticos, podem receber doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas, bem como recursos oriundos do Tesouro Nacional, decorrente do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós falamos na primeira aula desse curso que eu tenho um fundo partidário e tenho um fundo especial de financiamento de campanhas. Então, despesas partidárias. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos. Atenção! Ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observando em qualquer caso o trânsito prévio desses recursos em conta bancária. Então, atenção! Nós temos despesas partidárias e devem ser realizadas por cheques nominativos, por crédito em conta, que nós já vimos que tem que ser aberta uma conta especificamente para isso, e eu vou excetuar aquelas que estejam abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observando em qualquer caso o trânsito prévio desses recursos na referida conta bancária. E, evidentemente, que os partidos têm obrigações partidárias. Os partidos políticos, através de seus órgãos municipais, estaduais e distritais e nacional, devem cumprir as seguintes obrigações. Então, quais são as obrigações? Tudo que está dentro que é permitido, o partido pode fazer em termos de arrecadação e prestação de contas. Tudo que está proibido, acima do limite ou fora daquelas situações legais, não pode ser, está proibido pelo partido. E quais as obrigações partidárias? Primeiro, a obrigação dele de manter a escrituração contábil, porque essa escrituração contábil é com que ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral. Depois ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral no exercício findo até 30 de abril do ano seguinte. A eleição desse ano será dia 15 de novembro de 2020, com o segundo turno, se houver, para o dia no final de novembro, mas em 30 de abril de 2021 eu tenho que ter a prestação de contas. Essa prestação de contas será remetida à Justiça Eleitoral nos anos em que ocorrerem eleições, na forma legalmente exigida. Eu tenho que ter o balancete de verificação referente ao período de junho a dezembro. Então, se ele começou a arrecadar em junho e vai gastar até o dia da eleição, nós vamos ter a possibilidade de a exigência dele mostrar esse período, de acordo com o plano de contas das agremiações partidárias. Eles têm um plano, se fosse um plano orçamentário, eles vão fazer um plano de contas. Mas na próxima aula eu vou continuar explicando sobre a preservação, sobre sua responsabilidade pelo prazo não inferior a 5 anos da documentação comprobatória alusiva a essa prestação de contas. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma outra sentença, de uma sentença número 2 aqui. Nós estamos falando sobre a possibilidade de você trabalhar nas eleições, e aqui eu estou mostrando modelos práticos. Olha esse modelinho de sentença, julgando procedente a representação após as eleições, candidato não eleito. Olha aqui, fulano de tal, já qualificado nos autos, interpôs perante o juiz eleitoral da 48ª Zona, representação objetivando a instauração de investigação judicial eleitoral. Você, meu amigo, pode, você, minha amiga, pode entrar com uma representação denunciando
uso da máquina administrativa, abuso do poder econômico, prestação de contas fora do limite permitido ou prestação de contas com recursos ilegais. Alega a representante que o representado praticou abuso de poder quando distribuiu na localidade de uma grande quantidade de alimentos, acondicionadas em sacos plásticos. Então, aqui é a verdadeira distribuição de cestas básicas. Recebida a representação, o requerido apresentou defesa, argumentando que a distribuição foi manobra política do candidato adversário. O processo foi instruído regularmente com a apresentação das alegações finais. É o relatório. Lógico que, como eu disse, eu tenho que instruir, ouvir testemunhas, ver a documentação. As provas trazidas à baila, documental e testemunhal, foram unânimes e apontaram o requerido como autor do abuso praticado. Inclusive, mais de uma vez foi visto pessoalmente fazendo a entrega dos alimentos. Assim, por entender que ocorreu o abuso do poder econômico, julgo procedente à representação. Condeno o requerido ao pagamento de multa. Estamos reforçando que há um pagamento de multa e um FII. A multa será fixada e deve ser satisfeita no prazo de 30 dias do trânsito em julgado da sentença. Claro, ele pode recorrer dessa decisão no prazo de 3 dias para o TRE, sendo o juiz eleitoral, ou TSE, se a decisão for do Tribunal Regional Eleitoral. E se não for recolhido, evidentemente que a multa será executada e o Tribunal Regional Eleitoral vai impedir que ele se candidate a um determinado cargo no município. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?